E aí, a queixa principal. Quando nós entrarmos na queixa principal, a queixa principal é o esteio, né? A viga mestra de o porquê que aquela pessoa veio procurar você para atendimento. Nesse item, nós vamos aprofundar bastante aquilo que traz a pessoa ao atendimento. Se for, por exemplo, uma queixa correlacionada a dor de cabeça, aí nós vamos desvendar e esmiuçar a queixa principal dessa pessoa em relação à dor de cabeça dela. Então nós vamos fazer um histórico sobre esse evento, né, que vem acontecendo na vida dela, e aí nós falamos do histórico, né, da queixa principal, que é há quanto tempo ela vem sentindo isso, em que momento da vida dela começou, se tinha algum evento associado, seja ele emocional ou transtorno, né, de comportamento que ela tenha vivenciado naquele período, se é a primeira vez que isso acontece na vida dela, ou se quando ela era mais nova, mesmo que muitos anos antes ela já tinha alguma predisposição, ou já tinha tido alguma situação correlacionada a isso. Então é desvendar, né, esse histórico da queixa principal, porque é o que trouxe ela para o seu atendimento. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Marcos Martini e você está no quadro Caminhando na Auriculoterapia, um quadro do nosso audacioso projeto da Academia Auricular, que dá os primeiros passos com você nesse grandioso universo que é a auriculoterapia. Então nosso objetivo é trazer conteúdos de muita qualidade e muito relevantes para facilitar bastante a sua vida como auriculoterapeuta. Então se você está começando agora, esse é o local certo para você. Então fique aqui com a gente porque nós trazemos temas bastante relevantes para encurtar para eliminar, na verdade, todas as dificuldades que você possa ter ao longo do seu trajeto como auriculoterapeuta. E hoje nós vamos falar sobre um tema muitíssimo interessante que as pessoas perguntam sempre nos nossos cursos, que é sobre a ficha de anamnese, a famosa, né, ficha de coleta de dados dos pacientes. Então eu vou dar a minha visão ampla sobre esse recurso, né, terapêutico que serve muito para a rotina do terapeuta. Então as pessoas sempre perguntam, professor, tem alguma ficha de anamnese, algum modelo de ficha de anamnese para enviar para a gente? Se você quer saber também, fica até o final desse vídeo que no final você vai ter uma surpresa sobre essa ficha de anamnese, tá bom? Pois bem, respondendo a pergunta, né, geralmente o que eu recomendo é o seguinte, que cada terapeuta, cada auriculoterapeuta tenha a amplitude, né, a liberdade, na verdade, de construir a sua ficha de anamnese, porque ela é muito particular, então ela vai servir muito para a rotina do terapeuta. Quando você estabelecer a sua rotina de tratamento, estabelecer o seu segmento, o seu nicho de atuação ou atendimento de tudo também, você vai ter uma precisão melhor de quais dados você precisa incluir na sua ficha de anamnese de acordo com a sua rotina, com a sua característica de atendimento. Então, hoje em dia, né, a minha ficha ela é praticamente uma folha em branco, que tem o cabeçalho, né, com os dados principais dos pacientes, mas ao longo da conversa com o paciente eu sei direcionar adequadamente o que eu preciso saber em relação a ele sobre a queixa principal e correlacionado com a queixa principal do paciente. Então todos os dados eles vão ser coerentes quando eles estiverem alinhados com a queixa principal. Logicamente que numa ficha de anamnese existem alguns dados que são bastante essenciais, mas desde que você saiba por que é que aqueles dados estão ali. Então é por isso que eu falo que não adianta eu enviar para você uma ficha com, por exemplo, 5 páginas para você preencher, querendo saber até sobre a avó do paciente, querendo saber sobre toda a sua rotina, sobre todas as suas dificuldades, sobre todo o seu funcionamento orgânico, se você não sabe correlacionar esses dados com a queixa principal do paciente. Então existem alguns dados básicos que eles são interessantes de estarem nas fichas de anamnese, mas você precisa saber o porquê cada dado daquele está ali. Então hoje nós vamos falar sobre os principais pontos que você precisa saber como terapeuta e como auriculoterapeuta para questionar o seu paciente sobre esses dados e você saber o que fazer com eles na interpretação, né,
e correlacionar esses dados com a queixa principal do paciente. Aí sim, esses dados vão fazer sentido. Se não, se for só para perguntar, não faz muito sentido, tá bom? Aliás, não faz sentido algum. Um monte de dados, um monte de questionamento, o paciente não vai saber por que você está perguntando e caso ele pergunte, você não vai saber explicar o porquê que você está querendo saber aquela informação. Então, se for só para preencher ficha, vamos buscar outras coisas para fazer, tá bom? Então, vamos falar, né? Qual a importância principal da ficha... Estou vendo um passarinho aqui. Qual a função principal de uma ficha de anamnese? A ficha de anamnese, ela tem como principal objetivo a organização da vida do terapeuta em relação ao atendimento individualizado que ele está fazendo com cada um dos seus pacientes. Então ela vai servir como guia de prognóstico, né? Ou seja, o que você vai, tudo que você for fazendo, você vai relatando desde a abordagem inicial, escolha e colocação de pontos, de recursos terapêuticos que você utilizou com determinado paciente em determinado caso, e especialmente após, quando esse paciente regressar para você numa segunda sessão, você vai poder consultar o que você fez na sessão passada, vai poder ver a evolução que ele teve ao longo da semana e isso vai gerando um histórico organizado de atendimento. Então todo terapeuta, ele precisa, né, ter uma ficha onde ele vai coletar esses dados para que ele sirva para organizar a sua rotina de atendimento. Senão não teria muito sentido fazer uma ficha, né, simplesmente por ter, sem organização. Então a organização é o principal objetivo da ficha de anamnese. Inclusive consultar para dados futuros o que você vai precisar saber sobre os seus atendimentos. Então lá na frente, quando você já tiver uma carreira bastante extensa de atendimentos, você vai lembrar de uma determinada situação, de um determinado paciente que sofria, por exemplo, com uma queixa de insônia característica. E você vai recorrer, e você vai lembrar que você já atendeu, né, um paciente lá atrás e que o paciente que chega para você agora tem as mesmas características. Então você vai lá pegar a ficha desse paciente antigo, consultar qual foi a sua conduta. Caso você não lembre, né, porque quem tem memória é papel, por isso que nós estamos falando de ficha de anamnese, mas que ela também pode ser digital, né? Hoje em dia existem programas já que você consegue preencher, né, o formulário do paciente, cria um banco de dados, né, para isso, então já tem vários recursos desse tipo. Eu ainda prefiro o bom e velho papel que está sempre ali no meu alcance, tá bom? Então a ficha ela vai servir para isso, para criar uma organização para você nos seus atendimentos. Então, você pode também, né, se questionar, professor, agora eu não tenho muito paciente, então eu não preciso, né, estar preenchendo ficha toda vez, ou eu lembro dos pontos que eu utilizei em cada paciente, para cada caso que eu tive. Então questionamentos como esse, na minha visão, é um equívoco, né, que muitas pessoas cometem, porque se você tem poucos pacientes agora, mas está gostando da auriculoterapia, está gostando dos resultados que você vem conquistando, não há por que você parar os seus atendimentos. Então, conforme você vai trabalhando e vai conseguindo mais clientes vão indicando outros clientes para você e quando você vê, você está com a agenda cheia de atendimentos. E aí, você perdeu aquele hábito que poderia ter construído no começo, que é do preenchimento da ficha de anamnese para a organização dos seus atendimentos. Se você não fizer isso agora, que você tem poucos pacientes, quando chegar lá na frente você não está habituado a fazer isso. Então por isso, crie o seu hábito agora, se organize agora, porque isso vai ser um grande ganho de tempo para você lá na frente. Além do que, hoje o que nós vamos conversar nesse vídeo vai te direcionar e vai te dar uma base incrível para que você possa manter esse tipo de entendimento, né, para a sua carreira como auriculoterapeuta. Então hoje nós vamos conversar sobre alguns pontos, né, que vão ser essenciais e eu vou falar para vocês o porquê cada uma dessas perguntas vai ter que estar contida na sua ficha de anamnese. Quando você já for um terapeuta super experiente, você vai selecionando o que você acha que faz mais sentido ou o que não faz sentido de manter esses dados ali, mas você vai ver que são todos bastante interessantes, tá bom? Então, comece a se organizar logo cedo, né? Uma outra pergunta muito importante que os estudantes fazem é o seguinte, professor,
toda vez que um paciente chegar para o atendimento, eu preciso preencher a ficha de anamnese? Depende, né? Na grande maioria das vezes, sim. Em que momentos você não vai precisar ou não vai literalmente dedicar o seu tempo para o preenchimento de uma ficha de anamnese? Quando a situação ela for mais emergencial, for mais aguda, for mais pontual. Por quê? Não adianta nada, né, um paciente procurar você, por exemplo, ele está com travamento de coluna, está com uma dor intensa que limita ele em relação ao movimento e ele precisa de uma melhora rápida. Nesses casos, você não vai preencher uma ficha de anamnese, muito menos se ela for uma ficha extensa. O que trouxe o paciente para você naquele momento é resolver aquela situação pontual e grave que ele está passando. Então não adianta você querer saber como é que foi a alimentação dele quando ele era pequeno, se ele teve, né, doenças de infância, se a mãe dele tinha uma relação boa com ele. Não, ele quer resolver naquele momento aquela dor que trouxe ele para o seu consultório. Se você começar a viajar em preencher ficha de anamnese, né, em querer entender o histórico dele, não vai rolar. Você não vai conseguir, no tempo que você tem para consulta, a não ser que você tenha o dia todo para consulta com ele, ou tenha umas 2 ou 3 horas para atendimento. Mas numa rotina normal, onde você tem os determinados horários para atendimento entre um paciente e outro, aí não vai dar tempo de você fazer isso tudo, até porque a pessoa vai estar com dor, vai estar com desconforto naquele momento. Então muito melhor você aliviar primeiro os sintomas que trouxeram ele ao consultório, e isso vai ser feito logo no primeiro atendimento, e depois, posteriormente, você vai coletando os dados que você precisa. Ou faz o atendimento ali que você precisa fazer para tirar ele daquele momento de crise, de dor, e enquanto ele estiver relaxando, né, na maca, onde você estiver atendendo ele, você pode ir questionando algumas coisas mais importantes para aquele primeiro atendimento. O básico vai ser saber sobre como aquela situação adversa aconteceu na vida dele, né? Um travamento de coluna, dor de joelho, infecção intestinal, né? Seja lá, situação pontual que esteja acontecendo com ele, você vai precisar saber brevemente do histórico daquela situação. Em outro momento, né, a gente vai avaliar outras situações, questões emocionais envolvidas, comportamentais, situações que deram origem àquela manifestação que trouxe ele ao seu consultório. Mas de início, né, numa situação mais urgente, você não vai precisar preencher a sua ficha, né? Então preenche o básico, nome, telefone, endereço caso precise, e-mail e queixa principal. E depois a gente vai coletando outros dados em atendimentos sequentes que a pessoa retornar para o atendimento, tá bom? Então é algo bastante interessante para vocês anotarem e começarem a usar também como metodologia de tratamento. Modelo, né, de ficha de anamnese, como eu falei, vocês podem criar a de vocês, mas nesse vídeo aqui, na descrição dele, eu vou deixar um link para vocês acessarem uma ficha básica de anamnese, que é a ficha que eu entrego, né, uma ficha mais simplificada para as pessoas da nossa comunidade, né, da Academia Auricular. Então vocês vão ter acesso a ela também, é só clicar aqui no link abaixo, fazer o download para vocês, porque ela já vai estar editável, então você pode mudar nome, mudar questionamentos, né, mudar o que for que vocês quiserem mudar, pode mudar, tá bom? Então fica aí uma cortesia da Academia Auricular para você que está acompanhando o nosso trabalho aqui. Então vamos falar agora sobre quais são os itens mais essenciais que deveriam conter uma ficha de anamnese. Vamos começar primeiro com os dados pessoais das pessoas, né? E dado pessoal são aqueles que você precisa para contato com ela. Caso ela não tenha te contatado pelo WhatsApp, né, que é o mais comum hoje em dia, para atendimento, e você não tenha salvo o contato dela, então ela veio, né, para um primeiro atendimento, então você vai precisar saber o telefone, né, o endereço, pelo menos o bairro onde ela mora, que seria interessante, e também idade, né, sexo, profissão e coisas básicas, né, peso, altura, se você quiser colocar, se achar relevante. Muitas vezes não tem uma significância, né, mas as pessoas insistem em colocar qual é o seu peso, qual a sua altura, né? E aí, especialmente as mulheres, né, não ficam muito à vontade
em falar esse tipo de informação. Então, a não ser que seja interessante para você. Por exemplo, ela veio procurar você para emagrecimento, para melhorar, facilitar o metabolismo, eliminar as toxinas, né? Ou seja, emagrecer, aí faz sentido, né? Se não, estou com dor de cabeça, peso e altura, não faz muito sentido, tá bom? Então os dados pessoais, né, são os dados básicos, né, de cada um dos seus pacientes. E aí, a queixa principal. Quando nós entrarmos na queixa principal, a queixa principal é o esteio, né, a viga mestra de o porquê que aquela pessoa veio procurar você para atendimento. Nesse item, nós vamos aprofundar bastante aquilo que traz a pessoa ao atendimento. Se for, por exemplo, uma queixa correlacionada a dor de cabeça, aí nós vamos desvendar e esmiuçar a queixa principal dessa pessoa em relação à dor de cabeça dela. Então nós vamos fazer um histórico sobre esse evento, né, que vem acontecendo na vida dela, e aí nós falamos do histórico, né, da queixa principal, que é há quanto tempo ela vem sentindo isso, em que momento da vida dela começou, se tinha algum evento associado, seja ele emocional ou transtorno, né, de comportamento que ela tenha vivenciado naquele período, se é a primeira vez que isso acontece na vida dela, ou se quando ela era mais nova, mesmo que muitos anos antes ela já tinha alguma predisposição, ou já tinha tido alguma situação correlacionada a isso. Então é desvendar, né, esse histórico da queixa principal, porque é o que trouxe ela para o seu atendimento. Então, se a gente não ampliar o conhecimento sobre aquilo que traz ela para o consultório, não adianta você aprofundar em outros questionamentos também. Então, primeiro ela precisa relatar para você tudo. Se existe alimentação associada, se existe horário em que a dor piora ou melhora, se está relacionado com o fator climático, se melhora com frio ou piora com frio, se quando ela está nervosa piora ou melhora, entendeu? Então tudo isso a gente precisa amplificar a nossa visão sobre esse item que vai ser a queixa principal. Nesse item você pode gastar o tempo que for necessário para entender essa sistemática da dor. Então vão haver perguntas como essas que eu falei agora para você, que às vezes a pessoa não associou, né, um evento ou outro, e cabe ao terapeuta condicionar, né, e conduzir a pessoa para que ela pense em relação a esses eventos, pense nessas associações que você está fazendo com ela, e se você não tiver um local para anotar tudo isso, que vai ser a ficha de anamnese, também de memória você não vai lembrar, porque aí vem 1, 2, 3, 4 pacientes com casos e situações diferentes, que você não vai guardar na memória ou vai começar a confundir os casos, tá bom? Então, lembre-se da nossa organização que a gente precisa. Então, se existem outras desarmonias associadas também, né, pode ser um outro item. Por exemplo, se quando ela fica nervosa, a dor de cabeça melhora ou piora. Se quando ela come determinado alimento, ela fica também com ou excesso, com dificuldade, né, em digerir determinado alimento, aí manifesta-se a dor de cabeça. Se é quando ela está no final de semana relaxando, a dor de cabeça acontece porque ela está tão acostumada com um ritmo mais frenético de trabalho e na sua rotina, né, do dia a dia, quando a pessoa relaxa, né, determinadas pessoas tendem a ter dor de cabeça porque é a dor de cabeça do final de semana, né? Então, quando a pessoa está tão frenética no seu ritmo, nas suas atividades, que quando ela tenta relaxar, né, ela não se permite, né, inconscientemente relaxar. Então, ela precisa estar sempre em atividade para justificar que ela precisa produzir alguma coisa ou dar conta de alguma coisa, né? Então, são as pessoas que não se permitem nem ao relaxamento. Então, entender todas essas sistemáticas desse agravo, né, desse problema que traz a pessoa até você, é muito interessante. Então, como eu falei, cabe ao auriculoterapeuta conduzir a pessoa aos caminhos que ela não associou com aquela queixa principal que ela tem, tá bom? Se existe algum medicamento que ela esteja usando, que também pode que a dor tenha começado após o uso de um determinado medicamento, porque às vezes ela não faz a associação entre isso. Então, cabe, né, a você fazer esse tipo de questionamento. Quadros emocionais envolvidos, né? Hoje, não só hoje em dia, mas ao longo da evolução da sociedade,
As desarmonias emocionais, elas têm cada vez mais um papel fundamental na justificativa dessas desarmonias orgânicas que acontecem com as pessoas, sejam elas físicas ou de fundo emocional, né? Trazendo como causa, mas de fundo funcional. Então, assim, todas as desarmonias físicas ou funcionais podem ter uma origem nos quadros emocionais. Situações desfavoráveis que a pessoa vivenciou ao longo da sua vida podem ser justificativas de muitos dos transtornos físicos e funcionais que elas apresentam nos dias de hoje. Então nós procuramos sempre, né, ao longo do nosso curso, também mostrar que essas situações estão correlacionadas e como é que nós temos recursos fantásticos dentro da auriculoterapia para conduzir a pessoa a ter a clareza sobre aquele evento que está relacionado com a queixa principal, mas conscientemente ela não consegue associar. Então nós podemos e temos recursos na auriculoterapia para fazer essa ponte de ligação. Por isso que a gente consegue trabalhar tanto os transtornos físicos quanto os emocionais e aqueles comportamentais que estão associados, mas a pessoa conscientemente não consegue perceber. Cabe também ao auriculoterapeuta conduzir essa pessoa a esse tipo de entendimento, porque aí quando você consegue fazer essa ponte, você consegue trazer clareza para a vida dela. E quando você traz a clareza, aquele problema que existia por conta dessas disfunções ou desses eventos traumáticos ou emocionais, né, agravados, acaba não fazendo mais sentido na vida dela. Então nós conseguimos fazer literalmente uma limpeza desses eventos e aí aquele transtorno físico que existe e que trouxe ela até o seu consultório vai perdendo cada vez mais a força de existir até o momento que ele deixa de ser importante na vida dela e passa a não existir mais, tá bom? Então esse é um dos papéis mágicos que tem essa arte da auriculoterapia, né? Em conseguir acessar esses locais que a pessoa não tem acesso ou não conhece, aliás, desconhece, né? Vivenciou, mas não consegue fazer essas associações a ela. E tudo isso, logicamente, você vai relatando na sua ficha de anamnese. Então, por isso que esses quadros emocionais, situações, né, de infância também são importantes de serem anotadas, porque vai fazer muito sentido no momento do tratamento auricular, tá bom? Que mais? O temperamento da pessoa também fala muito sobre ela e fala muito sobre as situações que ela pode estar vivenciando em relação à queixa principal dela. E eu vou dar o exemplo mais clássico e mais comum que nós podemos ter, que são as desarmonias correlacionadas ao fígado. Então, quando o fígado está em desarmonia, por exemplo, ele faz com que a pessoa tenda, né, venha a ter tendências de ser uma pessoa muito mais estressada, muito mais explosiva e muito mais reprimida. Então, nessas situações, né, em que por conta do comportamento, do temperamento que a pessoa adota para ela vai levando cada vez mais uma informação, por exemplo, para o fígado, e aí as manifestações físicas e emocionais de um fígado em desarmonia, eles vão ser a expressão de estresse, raiva, ressentimento, repressão. Tudo isso é como se fossem, né, energias sendo condensadas até o momento que não conseguem mais ficar restritas, né, no organismo, e elas começam a explodir literalmente para todas as direções. Aí surge estresse, explosão de raiva, dor de cabeça, aquelas cefaleias, né, empontada, alterações visuais, dificuldades digestivas, inclusive constipação, insônia, né? Então tem uma série de sinais e sintomas que vão estar correlacionadas com o temperamento da pessoa. E aí você pode falar, então o problema é o fígado da pessoa, né? O problema nunca vai ser o órgão da pessoa em si. O problema são os hábitos que essa pessoa vem trazendo e construindo para a vida dela, que fazem com que o determinado órgão entre em desarmonia. Então analise o temperamento, se a pessoa é muito... Geralmente você vai perguntar, né, como é o seu temperamento? A pessoa vai falar, não, eu sou tranquila, eu sou calma. Mas não busque, né, esse tipo de resposta. Busque quando você está fora de si, né, como é que você se comporta.
E aí a pessoa pode falar, ah, eu sou muito explosiva, ou sou muito eufórica, ou geralmente fico muito triste, muito apática, tenho muito medo, sou muito insegura, entendeu? Então são esses tipos de comportamento que nós vamos entendendo o porquê é que é importante que eles estejam anotados na nossa ficha de anamnese, porque a gente vai correlacionando com os órgãos que estão em desarmonia de acordo com o temperamento e comportamento dessas pessoas. Então isso sim é uma via importante, que é um dado que você pode saber, por exemplo, por que ela está tendo uma dor de cabeça temporal, por que ela está tendo obstruções visuais, por que ela está com dificuldade em dormir, por que ela está tendo constipação. Então esses são dados interessantíssimos de você ter catalogado com você na sua ficha de anamnese. Outro dado importante é sobre o fluxo hídrico da pessoa. E aí não é só saber se a pessoa vai ao banheiro urinar, né? Mas nós precisamos saber se, especialmente, a quantidade de água que ela consome ao longo do dia é proporcional à ida, à micção, né, que ela tem ao longo do dia. Porque se ela bebe muita água e faz pouco xixi, significa que existe um descompasso no metabolismo hídrico. E ao mesmo tempo, se ela bebe pouca água e faz muito xixi, também tem um descompasso no metabolismo hídrico. E aí outras situações que a gente pode saber, né, em relação à coloração da urina, né, também são dados importantes, mas que nem sempre precisam vir à tona, porque nem sempre são dados que vão estar correlacionados com a queixa principal do paciente. Então por isso que eu falo, são dados interessantes de você ter numa ficha de anamnese, mas desde que você saiba o porquê é que você vai perguntar. Esse dado, assim como dos intestinos, que nós vamos falar depois, ele vai ser importante em que situações? Nas situações que você precisa saber, por exemplo, por que aquela pessoa tem ressecamento de pele, por que é que os cabelos dela estão caindo, por que é que ela está tendo problemas de pele, né, erupções cutâneas e situações como acnes e coisas do tipo, né, que justifiquem esse excesso de toxina que está sendo concentrado no organismo dela. Por que ela está bastante inchada, ou por que né, ela tem ressecamento, né, eu já falei, né, ressecamento de pele, mas então o motivo, né, de por que ela está tendo aquele determinado sinal e sintoma, se está realmente correlacionado com o consumo ou não consumo de água. E se é que ela consome água, né? E aí a gente precisa lembrar a ela que refrigerante não é água, cerveja não é água, né? A água é aquilo que ela vai consumir, né? O nosso líquido puro que vai hidratar a pessoa. Então isso é um dado interessante de saber, assim como o funcionamento intestinal dela. Esse é um quadro, né? um dado que vai analisar, vai nos mostrar como está também a eliminação de toxinas dela, da pessoa. Então às vezes ela pode consumir muita coisa que vai intoxicando o sistema e às vezes o intestino não está funcionando suficientemente bem, e nem o fígado, né, para metabolizar aquilo tudo, para eliminar esse excesso de toxina. Então analisar, né, o funcionamento intestinal, o ideal é que seja pelo menos uma vez por dia, e no mundo muito perfeito, né, num horário específico, e no mundo melhor ainda que seja, né, de preferência pela manhã, que é o horário de funcionamento dos órgãos intestinais. Então seria o ideal. Aí se a pessoa tem um trânsito muito lento, nós precisamos analisar também esse contexto de por que é que aquilo está acontecendo, e muitas vezes pode estar correlacionado com a queixa principal que ela traz para você. Então são dados, né, que você vai precisar levar em consideração para associar com a queixa principal da pessoa, tá bom? Então uma outra situação, especialmente para as mulheres, né, é saber sobre o fluxo menstrual, né, sobre o período menstrual da mulher. Então, que é ininterrupto, né? Ele está sempre, né, começa um, acaba outro, começa um, acaba outro, mas o que nós precisamos saber dentro dessa sistemática toda? É se a mulher menstrua, né, porque muitas acabam suprimindo esse processo natural com injeções, porque entendiam que todas aquelas desarmonias e dificuldades que ela tinha, como cólica, TPM, inchaços e dores, acabavam limitando muito a rotina dela. Então tudo aquilo que é
pontual e que é incômodo e acaba causando uma série de transtornos para as pessoas, elas preferem suprimir do que buscar outras situações para resolver. Então, essas injeções que fazem com que a mulher não menstrue, né, acaba sendo um processo antinatural. Então, por que ela recorreu àquilo? Porque ela não tinha informação e nem o conhecimento de que uma técnica muito simples como a auriculoterapia poderia auxiliar e muito nesses quadros de desarmonia. Então, nós levamos esse tipo de conhecimento, né, para saber, e você pode analisar que muitas dessas situações que vão trazer essas pessoas ao seu consultório podem ter começado após a supressão da menstruação. Então, por pior que seja o período menstrual, né, por mais desregular que seja, ele pode ser corrigido com técnicas que vão favorecer o encontro da mulher com o seu propósito natural, com a sua característica feminina, que é a expressão do Yin. Então, entre o Yin e o Yang, a mulher é muito mais Yin, e o aspecto da menstruação é uma característica do processo da natureza feminina da mulher. Ele não pode ser simplesmente suprimido. Então, para que nós consigamos levar esse tipo de informação, né, e associar também a desarmonia que ela possa ter, sejam cólicas intestinais, né, geralmente são as mais associadas, sejam dores de cabeça, seja o estresse, seja, né, repressão de sentimentos, as depressões, né, estados depressivos, muitas situações, muitas podem estar correlacionadas a essa desarmonia do período menstrual da mulher. Então nós falamos sobre as supressões da menstruação, mas agora nós falamos também sobre aquelas mulheres que têm a sua menstruação, mas que ela está toda, né, fora do esquadro, como a gente costuma falar. Tem cólica, tem sangramento intenso, formação de coágulos, tem dores de cabeça, tem inchaço, né, nos seios ou nas pernas, tem a famosa dor lombar também. Então a mulher está toda transtornada nesse período menstrual, que é um processo que deveria ser super natural na vida da mulher. Mas nós sabemos que a sociedade acaba impondo que todos esses transtornos acabam sendo normal, quando eles deveriam ser encarados como disfuncionais. Então, anotar na sua ficha todas as mazelas que a sua cliente apresenta no período menstrual e aí, a partir daí, sim, entender aquele contexto e, se forem essas as queixas principais dela, ótimo, né? Mas podem haver outras situações associadas a isso que nós já comentamos agora há pouco, que vai servir para você de norte, para que você possa entender que, regulando o período menstrual da mulher, por tabela, esses sinais e sintomas que ela vem apresentando como queixa principal, eles vão sendo eliminados também. Então, o entendimento do período menstrual da mulher, assim como do trânsito intestinal, assim como do fluxo hídrico, é muito importante também de você ter na sua ficha de anamnese, tá bom? Que mais? Cicatrizes, né? As cicatrizes também são interessantes, é um ponto interessante para você perguntar e questionar, desde que você saiba o que fazer com esses dados. Então, dentro da auriculoterapia francesa, né, da escola francesa, nós estudamos sobre as cicatrizes, as diversas formas de cicatrizes. Por quê? O entendimento é que qualquer cicatriz no corpo, ela pode vir, né, a desencadear uma falha na comunicação entre as informações que vêm, né, do corpo para o cérebro e as que vão do cérebro para o corpo. Então existe uma via de mão dupla. E cada cicatriz, ela pode ou não se tornar uma cicatriz tóxica. Uma cicatriz tóxica é aquela que vai fazer com que essa falha na comunicação aconteça, e a partir desse momento em que acontece essa falha na comunicação, vários transtornos podem acontecer, física, emocional e funcionalmente na vida da pessoa. Então, qual vai ser o questionamento em relação às cicatrizes? Lembrando que cicatrizes podem ser qualquer lesão na pele, colocação de brincos e até mesmo tatuagens e piercing, né? Tudo pode ser encarado como uma cicatriz. O que vai nos nortear em relação a isso é saber se
determinado sinal ou sintoma, que pode ser a queixa principal da pessoa, começou na vida dela após aquela cicatriz ter surgido. E se isso surgiu, e porque às vezes a pessoa não vai associar, né? Não, eu fiz uma cirurgia há 3 anos atrás e agora, aliás, ela não vai associar isso, né? Ela vai chegar para você com uma queixa de dor de cabeça ou travamento na cervical, qualquer coisa do tipo. E aí você vai perguntar para ela, né, sobre a existência ou não de cicatrizes no corpo dela. E ela vai falar, sim, eu fiz uma operação, mas isso já foi há 3 anos atrás, não tem nada relacionado com essa dor que eu sinto, né, esse travamento na cervical. Para ela, pode ser que não tenha. Para o auriculoterapeuta atento, pode ter tudo a ver, porque a evolução dos processos que acontecem após o surgimento de uma cicatriz, eles podem ser desde imediatos, né, passando a poucos dias, horas ou poucos dias, até semestres, anos após o surgimento daquela cicatriz. Então vai caber ao terapeuta entender e analisar também o que existe no pavilhão auricular, que vai ser o nosso norte para saber se existe ou não, aliás, se aquela cicatriz que existe é ou não uma cicatriz tóxica. Isso vai ser interessante, que é um dado que raros terapeutas têm na sua ficha de evolução. Então a gente sempre bate muito nessa tecla, né, nas nossas formações, de que é um dado bastante importante de se ter também, para que você possa fazer esse tipo de correlação. Porque muitas vezes as cicatrizes vão ser a forma que o terapeuta vai encontrar para resolver determinada condição que muitas pessoas já trataram anteriormente e não tiveram o resultado que você vai conseguir se você tiver o entendimento sobre essa questão das cicatrizes também. Alimentação, né, consumida. Então o tipo de alimentação sobre uma pessoa vai falar muito sobre ela e também vai falar muito sobre essas mazelas que ela vai apresentar. Então determinados alimentos vão servir como substâncias intoxicantes para os determinados órgãos das pessoas. Então pessoas que, por exemplo, se entopem de banana para, por exemplo, curar ou melhorar, né, uma cãibra, por exemplo, podem estar intoxicando o seu fígado. E aí aquelas cãibras que teoricamente seriam resolvidas com banana, elas vão acontecer cada vez mais na vida delas por conta da banana. Então depende, né, se determinado alimento ele vai ser favorável ou desfavorável para aquele tipo de organismo. Então não é porque a pessoa se entope, por exemplo, de verduras e legumes que ela vai ter uma vida super saudável, porque o excesso, o consumo em excesso de alimentação fria, que inclui as saladas, vai denegrir a saúde do baço. Então os sinais e sintomas como indisposição, cansaço aos pequenos esforços, falta de memória, dificuldade de aprendizado, inchaço, né, ao longo do corpo, também podem ser fatores que estão vindo por conta do processo de alimentação da pessoa. E se ela não entender que existe esse tipo de desarmonia por conta do combustível que ela está colocando no corpo, também vai ficar difícil a auriculoterapia resolver. Então vai resolver em que sentido? No sentido da educação, e aí sim os pontos vão fazer muito mais sentido. Porque não adianta o terapeuta tratar e a pessoa continuar consumindo aqueles alimentos que vão levando ela àquele quadro que é a queixa principal dela. Então nós precisamos primeiramente resolver, né, a questão do combustível, ou seja, o que está entrando no corpo está realmente nutrindo aquele corpo da forma como deveria nutrir, ou ele está sendo um agente desfavorável que vem trazendo, né, determinados sinais e sintomas para contribuir com aquela desarmonia que a pessoa vem trazendo, né, para o seu consultório para resolver. Então o auriculoterapeuta precisa estar atento também ao tipo de alimentação da pessoa e se aquele tipo de alimentação está sendo favorável para a evolução daquela queixa que ela vem apresentando. Se for, devemos recomendar que sejam, no mínimo, muito diminuídos determinados tipos de alimento, como no caso eu falei, o excesso de verduras, pode ser também leite, derivados, né? E aí cada órgão ele vai sofrer, né? Vai ter uma dificuldade em metabolizar a sua energia
por conta de um movimento que aquele alimento traz para o seu fluxo energético, perfeito? Então a alimentação é muito interessante também de ser observada. Que mais? Imunidade, né? E disposição. Então, analisar como é que está o sistema imunológico daquela pessoa, incluindo, né, o seu amplo aspecto correlacionado com a sua disposição física e emocional. E em dar conta, né, de fazer as tarefas do dia a dia, se está tudo bem no seu trabalho, se ela está dando conta, né, de produzir da forma que ela deveria produzir, e se ela também tem a disposição ou tem o hábito de fazer exercícios, né, regulares, né, na verdade, para poder manter, né, a oxigenação do corpo. Porque existem dois órgãos que vão sofrer muito com essa letargia, né, que a pessoa vai cultivando na vida dela, que vai ser o baço e o pulmão. Quando esses dois órgãos estão em desarmonia, estão em lentidão ou em debilidade energética, geralmente está faltando movimento para o corpo daquela pessoa. Então o pulmão ele é muito associado à expressão corporal, ao corpo, à sensibilidade, às sensações que o corpo tem. E o baço a toda a musculatura. Então se esse corpo ele não é movimentado e ele não é exposto ao ambiente aberto, para respiração e tomada de sol, a tendência é que com o passar do tempo comecem a surgir esses quadros de letargia, cansaço aos pequenos esforços, ou seja, a pessoa precisa de movimento para aí sim o auriculoterapeuta conseguir utilizar os pontos, né, que vão fazer muito mais sentido para trazer mais vitalidade para esses órgãos. Mas os órgãos precisam também entender que eles estão sendo cuidados pelo seu próprio dono, né? Ou seja, o paciente precisa fazer a parte dele. Então essas informações sobre, né, e isso vai favorecendo também aos resfriados frequentes, né, que vai estar diretamente associado com a imunidade da pessoa. E esses dados vão ser muito importantes para que a gente possa escolher os melhores pontos que vão ser utilizados para correlacionar com essa queixa. Então anota lá na sua ficha também que as recomendações precisam ser dadas para esse cliente. E aí pode, né, fazer as várias recomendações para que ele busque uma atividade que ele sinta prazer em fazer, né? Não adianta ir para academia se a pessoa não tem afinidade nenhuma, se nem gosta de academia, só por obrigação. Então buscar atividades que vão fazer sentido para a vida dela, tá bom? Então esses dados são importantes também estarem na ficha de anamnese de vocês. Outros dados que são interessantíssimos e que às vezes não estão na grande maioria das pessoas que a gente conversa. Queda de cabelo e unhas fracas, né? Isso vai identificar claramente, de forma muito rápida, uma deficiência energética de sangue na pessoa. Porque não é um caso em que ela vai fazer, por exemplo, um exame de anemia, um exame, né, para ver se está com anemia, e vai aparecer lá que está com um nível tão elevado que já está manifestando no exame bioquímico. Mas são sinais e sintomas, no caso a queda de cabelo e a fraqueza das unhas, indicam que o nível funcional energético do sangue já está debilitado. E isso vai trazendo uma série de outros transtornos para a pessoa, como nós falamos antes, pele ressecada, como é que fala? Frigidez, né? Mãos frias e pés frios também, né? Pode ser um sinal de deficiência de sangue, a própria queda do cabelo, né? Então, o fluxo menstrual reduzido ou ausência de sangramento também são outras situações que podem acontecer por conta dessa natureza do sangue. Insônia também pode ser uma delas. Então, vocês vão vendo que cada item, né, que vai sendo colocado na ficha de vocês para que vocês tenham conhecimento mais amplo sobre ele tem uma significância clínica. Então saber, por exemplo, sobre esses sinais e sintomas que nos dizem sobre uma deficiência de sangue, podem haver outras situações correlacionadas e que podem ser a resposta para a queixa principal que vocês vão estar tratando, mas estão negligenciando porque não sabem o porquê que aquele dado está sendo colocado ali. Então agora, né, atentem-se para isso. Mãos frias, pés frios, queda de cabelo, língua pálida também é um sinal de deficiência de sangue. Então podem estar e devem ser associados na ficha de vocês para que aí, sabendo desse tipo de situação,
vocês escolham os melhores pontos para serem utilizados para fortalecer os órgãos que são os produtores de sangue e aí sim resolver esse tipo de desarmonia que vem acontecendo com a pessoa, né? Então a gente recebe muitas vezes mulheres reclamando muito, né, de uma queda muito intensa de cabelo. Aí vai ver a unha da pessoa, uma unha pálida, parece um papel. Aí vai ver a língua da pessoa, também está totalmente pálida. Então nos diz claramente, né, que esses sinais vêm de uma deficiência de sangue, mas que você vai entender que são uma deficiência de sangue quando você fizer o questionamento e correlacionar com a queixa que ela vem apresentando, tá bom? Outro quadro é indisposição também, né? Indisposição para quase tudo também é um sinal de deficiência sanguínea. E outras dores, né, que podem estar acontecendo na vida da pessoa. Então às vezes ela vem com, sei lá, para tratar a dor de cabeça, mas ela está tão focada na dor de cabeça dela que ela esquece que tem lá uma dor no tornozelo, que tem uma dor na coluna, que tem uma dor na região escapular e que podem estar relacionadas com a queixa principal dela. Inclusive podem ter começado antes dessa dor de cabeça, o que nos deve ligar um alerta na nossa mente para investigar um pouco mais e saber se ela está realmente correlacionada. Porque às vezes era um sinal anterior, mas que foi sendo negligenciado e a desarmonia foi evoluindo até chegar na dor de cabeça, que agora vai ser um estágio mais intenso, mas que nós não podemos negligenciar que existem outras dores que podem estar correlacionadas também com esses fatores, tá bom? Um outro ponto, um outro campo, né, importante que vocês podem colocar na ficha de anamnese de vocês é a imagem da orelha, do pavilhão auricular. Por quê? Ali vocês vão analisar também todas as deformidades, tudo aquilo que chamar atenção na orelha da pessoa, você vai marcando. Por exemplo, encontrei uma manchinha avermelhada na região da raiz da hélice, que é a região do estômago. Então anota lá na ficha de vocês, ou faz uma marcaçãozinha no desenho que você vai deixar. E esses sinais, eles vão sendo acompanhados por você ao longo dos atendimentos da pessoa. Então, tudo aquilo que chamar atenção, né, vasos, deformidades, cicatrizes na orelha ou manchas, você vai marcando ou vai desenhando, né, na ficha, porque a visualização fica muito mais fácil com esse desenho do pavilhão auricular. E com o passar das sessões, aí você vai também anotando, né, se diminuiu, se aumentou, né, não vai aumentar, mas se diminuiu, quanto diminuiu, se sumiu, né? E isso também vai estar associado com o prognóstico da pessoa. A partir do momento que ela vai melhorando daquela situação, esses sinais que existem na orelha, eles também tendem a diminuir. Logicamente que existem alguns sinais que vão funcionar como se fossem cicatrizes, né? Mostrando a história daquela pessoa, que ela já teve algo muito significativo na vida dela e que agora não tem mais, mas a cicatriz ainda permanece. Então são dados que a gente vai correlacionando e incluindo na nossa ficha de anamnese como diagnóstico auricular, né? Então o diagnóstico também faz parte de toda essa organização e desse embasamento que a gente vai tendo ao longo da nossa rotina de atendimento, até para formar, né, um quadro de evolução. Então esses são, né, alguns itens, né, daqueles que vocês podem colocar na ficha de anamnese de vocês. Eu vou deixar, né, como eu falei, um modelo, né, de ficha que já tem esses itens para que vocês possam se guiar por ele, e vocês podem incluir outros que sejam importantes na rotina de vocês, de acordo com aquilo que vocês mais atendem, né? E também fique à vontade para editar, né, porque isso aí é para um material para vocês, tá bom? Então fica a nossa dica aí para vocês. Então lembrando, né, não é um modelo para você seguir à risca o que está ali. Se você quiser seguir, pode seguir, mas você pode fazer as adaptações ao longo do entendimento que você vai tendo. Conforme você vai evoluindo, né, nos seus atendimentos e nos seus estudos dentro da auriculoterapia, você vai melhorando todas essas informações que existem na nossa ficha de anamnese auricular. Então uma dica bastante interessante para vocês. Então, pessoal, é basicamente isso, né? Nós falamos sobre vários pontos que contém na ficha de anamnese, falamos sobre a importância da ficha de anamnese, algumas dicas para vocês não deixarem de utilizar, né, na ficha de anamnese de vocês. E então,
entender que ela serve muito como uma organização. Então, criem esse hábito de preencher a ficha, seja em papel ou seja online, né, que vocês vão ter sempre bastante dados para utilizar a favor de vocês e a favor dos pacientes de vocês também. Então espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Compartilhem com aquelas pessoas que vocês acham que vai fazer muito sentido que elas aprendam isso também. Deixe seus comentários aqui abaixo, né, que a gente quer saber a opinião de vocês sobre esse conteúdo que a gente está trazendo, se está fazendo sentido ou se não está fazendo. E dicas também de outros temas que a gente pode trazer aqui para vocês, tá bom? Fiquem à vontade para escrever aqui, seja nas nossas mídias sociais, no Instagram, nos nossos grupos de WhatsApp, tá bom? Então, forte abraço para vocês, não deixe de se inscrever também, clicar aqui no gostei, se inscreva no nosso canal. Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.